Meu querido amigo que vive no mundo ao lado, eu comecei esta carta pensando em você. Eu escrevo como quem respira fundo para dizer algo simples e verdadeiro. No meu mundo, o silêncio é a língua comum e cada pausa carrega sentido. Uma pausa curta pode ser um oi dito de forma leve. Uma pausa longa pode ser um pedido de desculpas que pede espaço para ser ouvido. O ritmo da respiração marca a direção da conversa como o compasso guia uma canção. Eu cresci aprendendo a ler intervalos como você aprendeu a ler letras. Os professores nos ensinaram a contar batidas de ar com a mesma atenção que se dá a um verbo. Aqui ninguém levanta a voz porque a voz não é a base da fala. O que levanta é o tempo entre uma inspiração e outra. Nós cumprimentamos com um olhar e um pequeno atraso que significa eu te noto. Quando queremos agradecer, nós estendemos o espaço depois da expiração. Eu sei que isso soa estranho para você, e ainda assim é muito simples. Observe uma sala silenciosa e veja que ela se enche de pequenas decisões invisíveis. Decidimos quando esperar, quando ceder o turno, quando encorajar o outro a seguir. Nossa gramática nasce desses mínimos gestos que alinham o ritmo de pessoas diferentes. Uma criança aprende a contar pausas como conta passos. Primeiro ela brinca de imitar o fôlego da mãe e do pai. Depois ela distingue o intervalo de alegria daquele de aviso. Mais tarde ela percebe que o mesmo silêncio pode significar coisas distintas. O sentido muda com o contexto e com a confiança entre os envolvidos. Entre amigos, a pausa pode ser riso contido. Entre desconhecidos, a mesma pausa pode soar como um cuidado para não invadir. Eu gosto de pensar que toda conversa é uma dança de ar. Cada par encontra um tempo confortável e o protege como quem protege um refúgio. Na escola nós temos cadernos de respiro. Neles registramos padrões de pausa, de textos famosos e de conversas do dia. É como copiar um poema, só que o poema é feito de intervalos. Alguns colegas são bons em pausas curtas que criam clareza e foco. Outros dominam pausas longas que trazem calma e acolhimento. Eu sempre admirei quem consegue fazer as duas coisas com naturalidade. Você pode imaginar uma apresentação em que o palestrante fala sem proferir palavras. Ele respira com um ritmo firme e deixa espaços na medida certa. O público entende porque já vive nessa convenção compartilhada. Temos sinais de mão que só indicam começo ou fim de um turno. O conteúdo vem do tempo e do modo como esse tempo se distribui no ar. Nossos jornais publicam transcrições de silêncio com linhas de marcação. A manchete é um resumo verbal para quem vem de fora, mas o corpo é temporal. É curioso como isso muda a ética do debate público. Aqui não existe interrupção barulhenta porque barulho não é argumento. O erro mais grave é cortar a pausa do outro sem consentimento. Cortar a pausa equivale a distorcer a frase alheia. Por isso existe uma etiqueta rígida para turnos compartilhados. Em reuniões, nós usamos um pequeno pulsar de luz sobre a mesa. A luz pisca para lembrar que alguém ainda está formulando. Se a luz permanece acesa, a sala se mantém em escuta. Quando apaga todos, sabem que o próximo pode propor o seu intervalo. Há comitês que regulam níveis de ruído nos bairros. O ruído não é proibido, mas ele não pode esmagar a linguagem comum. Uma cidade com excesso de ruído é como um texto com letras borradas. Nós tratamos o ruído como poluição de sentido. Em campanhas cívicas, a propaganda não apela para volume. O que convence é a qualidade do tempo ofertado ao cidadão. Campanhas generosas dão pausas que permitem pensar e decidir com calma. Campanhas manipuladoras aceleram ou alongam o tempo de modo artificial.
Elas tentam induzir adesão por cansaço ou por ansiedade. Para evitar abuso, a lei exige faixas de silêncio honesto em todo debate. Silêncio honesto é aquele que não esconde informação necessária. Aqui aprendemos que parar também é um ato de veracidade. No trabalho, as equipes combinam ritmos como orquestras. Há tarefas que pedem pausas rápidas para manter a agilidade. Outras pedem pausas amplas para favorecer a atenção profunda. A saúde mental agradece quando o ritmo é respeitado. Nossos relógios têm um modo de convivência. Eles marcam ciclos de respiração compartilhada nos corredores. Você passa por alguém e sente o convite sutil para um momento conjunto. Não é místico e não é solene. É só uma pequena prática de cuidado social. Temos aplicativos que medem a variabilidade do intervalo. Eles não vendem produtividade milagrosa. Eles só lembram que a conversa precisa de espaço para florescer. Os profissionais de acessibilidade são muito valorizados. Eles desenham soluções para quem tem asma ou limitações pulmonares. Máscaras com válvulas que suavizam esforço são comuns e elegantes. O objetivo não é padronizar pessoas. O objetivo é abrir caminhos para ritmos diversos conviverem com dignidade. Eu já vi crianças com deficiência respiratória virarem poetas de silêncio. Elas criam frases que ninguém mais imaginou porque sentem o tempo de outro jeito. Também existem injustiças e nós precisamos enfrentá-las. Alguns empregadores discriminam quem não sustenta pausas longas. A lei pune essa prática, mas os vieses persistem. Para educar o mercado, a gente divulga histórias de talento em muitos ritmos. Eu trabalho em uma biblioteca de intervalos. Nós catalogamos conversas famosas em formato temporal. Na minha mesa tem registros de reconciliações e de pedidos de perdão. Quando um jovem pesquisa modelos para conversar com os pais, ele consulta a biblioteca. Ele estuda como a pausa certa pode abrir uma porta que estava fechada. Outro dia eu precisei dessa biblioteca para mim. Eu cometi um erro grave com uma amiga muito querida. Eu cortei a pausa dela por ansiedade e medo. Achei que ela ia se calar para sempre e assim eu me apressei. Eu não deixei o tempo dela acontecer no corpo dela. No fim eu disse algo que feriu. Fui para a biblioteca procurando um padrão que me ajudasse a reparar. Encontrei um registro de reconciliação usado por duas irmãs. O padrão ensinava a abrir com um intervalo de responsabilidade. Esse intervalo é um espaço em que quem errou não oferece justificativas. É um tempo limpo para que o outro sinta que foi ouvido de verdade. No dia seguinte, eu a convidei para um passeio no parque. Nós caminhamos e eu segurei uma pausa longa como aprendi. Quando ela relaxou, eu deixei um espaço breve que aqui significa estou disposta a entender. Em seguida eu ofereci um intervalo de cuidado que sinaliza não vou me defender. Ela respirou aliviada e completou com um tempo que significa sim, eu aceito falar. Conversamos por um bom período e tudo se rearrumou. Voltamos a ter confiança porque a conversa respeitou a ordem do ar. Você pode pensar que isso é complicado, mas o corpo entende. O corpo guarda uma sabedoria simples que a pressa bloqueia. Quando a pressa manda, a escuta morre. Quando a escuta vive, a pressa perde a força. Eu gosto de observar cafeterias em horários calmos. Em cada mesa existe um desenho invisível de pausas. Há mesas onde o silêncio é encurtado o tempo todo. As pessoas saem cansadas como quem lutou contra a maré. Há mesas onde o silêncio se espalha com respeito. As pessoas saem leves como quem nadou na corrente certa. Em casa adotamos um acordo para conflitos. Ninguém responde no calor do impulso.
A regra é oferecer um intervalo de resfriamento. Depois cada um apresenta seu ritmo para o outro. Só então tentamos encontrar um meio tempo comum. Nem sempre dá certo e por isso repetimos. Repetir não é insistir no erro. Repetir é exercitar o tempo até que ele se torne morada. Nossa justiça também depende de silêncio bem medido. Depoimentos são registros temporais validados por peritos. A mentira aparece como ruído fora de padrão. O perito não decide sozinho. Ele só aponta inconsistências para que o júri reflita com calma. O direito de manter uma pausa é protegido por lei. Isso garante a pessoas vulneráveis um espaço para não serem coagidas. A imprensa respeita esse direito e indica quando um trecho foi resguardado. Eu sei que no seu mundo a palavra falada ocupa o centro do palco. Eu não acho isso errado. Eu só aprendi que o palco também pode ser o espaço entre falas. Nós descobrimos que a pausa não é um vazio. A pausa é um modo de atenção compartilhada. Em velórios, a comunidade pratica um silêncio de cuidado. É um tempo estendido que acolhe quem perdeu alguém. Não se tenta consolar com frases prontas. Oferece-se um chão de tempo para que o luto respire. Em celebrações o silêncio também aparece. Ele aparece como um brinde de ar. O gesto é simples e concreto, e por isso é poderoso. Crianças pedem afeto com uma pausa que lembra o ninho. Pais respondem com outra pausa que lembra abrigo. O amor aqui é muito físico no sentido do tempo compartilhado. Há humor nesse idioma, e eu aprecio isso. Às vezes alguém encurta demais e todos riem de nervoso e carinho. Às vezes alguém alonga demais e a mesa fica cúmplice para sustentá-lo. Nós aprendemos a rir sem ferir e a esperar sem torturar. O aprendizado não é reto e está tudo bem. No transporte público existem vagões de conversa silenciosa. Ninguém se isola por obrigação. O que existe é um combinado para tornar a viagem suave. O caminho vira uma espécie de respiração coletiva. A cidade guarda esse hábito como um patrimônio. Em hospitais, o idioma do silêncio salva pacientes. Equipes inteiras se sincronizam sem gritos. A urgência encontra precisão porque a pressa não vira pânico. O treinamento inclui cenários complexos em que a pausa dá o comando. Quando um procedimento pede decisão rápida, o padrão já está no corpo. A decisão sai limpa como um passo ensaiado. Em jogos esportivos, árbitros usam padrões temporais para marcar faltas. Torcidas aprenderam a celebrar com intervalos e cantos de ar. O estádio se torna um oceano de fôlego organizado. É bonito ver e é seguro de participar. Eu imagino você perguntando se não sentimos falta de palavras. Eu sinto falta às vezes de um poema falado. Então eu escrevo como agora. Escrever me permite construir pontes entre mundos diferentes. Eu escrevo para você sabendo que as minhas pausas não viajam com esta carta. Mesmo assim, a memória desse idioma me guia no que escolho dizer. Eu penso em como a sua voz se move quando você está feliz. Penso em como ela muda quando você está cansado. Penso em como nós dois poderíamos partilhar um minuto de calma. Eu não quero que isso pareça lição de moral. Eu só quero te oferecer uma ferramenta simples e gentil. Quando alguém te contar algo importante, não responda de imediato. Ofereça um espaço curto que diga "eu estou com você". Se a conversa ficar tensa, ceda um intervalo maior. Esse intervalo não é fuga. Esse intervalo é respeito e é coragem. Em seguida, faça uma pergunta clara e pequena. Perguntas pequenas abrem portas melhores do que discursos longos.
Depois aceite caminhar pelo tempo do outro sem querer chegar antes. A pressa promete controle, mas entrega desconexão. A calma promete nada e entrega sentido. Você pode tentar isso hoje à mesa com alguém querido. Observe como o clima muda quando a pressa sai de cena. Se algo doer, não corra para tapar a dor com frases. Só fique junto o suficiente para a dor poder se explicar. Eu não trago uma receita infalível. Eu só trago uma prática que vem dando bons frutos por aqui. Nosso idioma nasceu de uma escolha histórica. No passado houve um excesso de ruído que virou caos social. Os conflitos foram alimentados por barulho constante. A sociedade quase quebrou a própria escuta. Foi quando um grupo pequeno insistiu em experimentar outra base. Eles testaram encontros guiados por tempo e não por volume. A ideia parecia ingênua e ainda assim funcionou. Aos poucos a cultura mudou a infraestrutura. Ruas foram redesenhadas para acolher pausas seguras. A arquitetura ganhou zonas de respiro entre blocos. Nas escolas, o intervalo entre aulas foi tratado como sala de aula. Um tempo bom permite que o que foi dito se assente. Também evita que o que vai ser dito nasça torto. Eu visito cidades do seu mundo em viagens de estudo. Eu me encanto com conversas rápidas e cheias de brilho. Também me assusto quando vejo interrupções que humilham. Penso que a velocidade é linda quando não esmaga o outro. Talvez o que eu ofereço seja uma lente para regular a velocidade. Eu não proponho que vocês abandonem a fala. Eu proponho que vocês adicionem um leito de silêncio sob a fala. É como colocar uma base firme debaixo de uma casa. A casa não muda por fora, mas ganha estabilidade por dentro. Um amigo seu pode não entender de primeira. Tudo bem se ele ri por desconforto. Você pode convidá-lo a tentar por 30 segundos. Segurem o ar sem tensão e ofereçam um ao outro presença. Depois cada um diz em palavras o que sentiu. Observem o que nasceu ali sem forçar uma conclusão. Se for bom, repitam em outro dia. Se for estranho, deixem em paz e sigam. Não há prêmio por acertar tudo na primeira vez. Há aprendizado quando a bondade fica maior que o medo. Eu tenho guardado um sonho simples para nós dois. Imagina um encontro em que nenhum de nós precise provar nada. Só respirar e demorar o quanto baste. Nesse encontro falaríamos pouco e entenderíamos muito. Sairíamos com a sensação de que a amizade ganhou uma sala nova. Uma sala onde ninguém precisa competir por espaço. Uma sala onde o tempo é dividido sem violência. Eu chego ao fim desta carta com um carinho enorme. Eu desejo que você tenha dias com boas pausas. Desejo que você encontre gente que saiba sustentar o seu ritmo. Desejo também que você ofereça esse mesmo cuidado aos outros. Se o mundo estiver barulhento demais, lembre que você pode escolher o tempo. Escolher o tempo é escolher a forma de estar com alguém. Eu agradeço por você me ler com atenção. Eu sinto que você me ouviu mesmo sem escutar a minha língua. É bonito quando dois mundos se reconhecem. Eu termino com o gesto que aqui significa até breve com ternura. Da sua amiga que vive no mundo ao lado. Muito obrigada por ouvir esta carta até o fim. Se você gostou, deixe um like para que esta conversa encontre mais pessoas. Inscreva-se no canal para caminhar com a gente entre mundos vizinhos. Conte nos comentários o que você experimentou quando ofereceu uma pausa para alguém. Se puder, faça uma doação pelo código no canto inferior direito do vídeo ou pelo link na descrição. Na descrição também há obras de outras séries bem diferentes que podem te surpreender.
Eu me despeço com carinho e te convido a ver o próximo episódio.